You are fake news. Olá, eu sou o Michel Alcoforado e esse aqui é mais um Caoscast. Voltamos! Espaço de fritação de 10 do Grupo Consumoteca. A cada 2 semanas traz um novo episódio completamente fresh pra gente discutir comportamentos e tendências que tem feito a nossa cabeça. Olha, é fresh, as pessoas daqui são fresh, o conteúdo é fresh e mas não somos fresh homemade. Porque eu, Rebeca de Moraes, Marina Ruali e Thiago Faria, continuamos em casa, como manda o protocolo, gravando esse podcast à distância. E hoje vamos aí voltar a um assunto que já falamos por aqui, que é o assunto da educação. Desde o início da pandemia, o pessoal vem tratando aqui de muita coisa que já tem feito a nossa cabeça, mas foi mudado. Foi mudado por conta da Covid, foi mudado por conta da pandemia. Desde março, a gente já se acostumou com um montão de coisa. Eu já me acostumei a não amarrar mais o sapato. Eu já me acostumei que, sei lá, tem roupa que eu não sei nem se eu entro depois dessa pandemia. Sei lá o que vai acontecer. Eu já me acostumei, sei lá, a entender que restaurante não faz parte do dia a dia. E, inclusive, já me acostumei que viagem só ano que vem. Vocês já se acostumaram com o quê, hein? Eu me acostumei que lazer agora é ver série, né? Me acostumei com a Netflix. Ficar em casa lendo na rede. A vida na Netflix, na Amazon. No final de semana você fala, e aí, hoje eu vou dar um pulinho na Netflix, na Amazon ou na Globoplay. É isso aí. Eu me acostumei a fazer todas as refeições em casa. Isso é um ganho bom, né? Eu achei saudável. A gente ficou doido como gastava dinheiro em restaurante, né? Ia na padaria, gastava 2 apartamentos, ia almoçar, gastava 4 apartamentos, ia jantar, gastava 6 apartamentos. A gente tava meio descacetado, não tá, não? Total. Sabe que eu aprendi a economizar também, nesse sentido. Eu tô gastando muito menos e achando legal. O dinheiro do meu Uber, gente, eu descobri que eu gastava bonito em Uber, hein? Que tá sobrando essa parte aí. Eu também. Nós nos acostumamos a um bocadão de coisa aqui, mas tem gente que não tá meio acostumado ainda com outro bocadão de coisas, não. Já passou tanto tempo, teve gente que já teve a oportunidade de fazer obra em casa, chamar a tia para limpar, a comprar robô, fazer o caramba, mas quem tá tendo dificuldade mesmo de se adaptar ou entender aí um caminho novo dentro de casa é o pessoal que tá tendo que fazer o homeschooling. Levar a escola para dentro de casa não tem sido uma facilidade, não. Hoje nós vamos tratar desse assunto aqui com muitas reflexões sobre a educação no Brasil e como é que a pandemia impactou esse negócio todo. Mas não antes gostaria de deixar de lembrar que estamos aqui acompanhado e muito bem acompanhado. Rebeca de Moraes, aquela que sabe tudo do amanhã, do hoje e de depois da manhã também. Gostava da escola no tempo que estudava? Oi, Michel. Olá, ouvinte. Eu adorava a escola. E sabe que eu tinha uma coisa eu estudei num colégio que era muito pegado na disciplina, um colégio alemão, super disciplinador, mas também muito afetivo. Então, meu colégio era minha vila, assim, meu clube. Eu tinha uma relação meio familiar com o colégio. Como meus pais trabalhavam muito, eu ficava no colégio além da hora, assim, da aula. Então, eu ficava lá na biblioteca, brincando, conversando com os amigos. Era meu clube. Eu não gostava de colégio, não. Eu achava chatíssima aquela gente do colégio. Achava chatíssimo ter que usar aquele uniforme. O uniforme era terrível. Era uma calça azul e uma camisa cinza horrorosa. Eu achava chatíssimo. Você queria trabalhar, né, Michel? Você queria trabalhar, você era um adulto, né? Você estava no lugar errado. É isso que eu ia falar. Michel nunca foi criança. Eu acho que ele... Sabe aquele desenho South Park que tem um bebê que é adulto? Eu acho que o Michel sempre foi assim. Eu odiava a escola, de verdade. Mas eu era um ótimo aluno, eu era nerdzinho, eu era um ótimo aluno. Você queria cair fora, né? Você precisava ser muito inteligente para poder ir embora logo, né? Sabe aquela coisa do último dia de aula que a gente ficava, não sei se lá em Rio Claro tinha isso, mas no Rio, acho que em Niterói também tinha, Marina. Último dia de aula, você podia pichar a roupa do colégio, sabe? Sim, levava uma camiseta para todo mundo assinar. Nossa, eu amava esse dia. No meu colégio organizavam isso. É tanta disciplina que organizavam isso. Tipo, ia passando a camiseta de um em silêncio, cada um assina. Eu tenho lembrança de anos. Era um colégio luterano, quase. Que horror! Que inferno esse lugar!
Mas era mesmo um colégio alemão e tinha a igreja luterana do colégio. Mas não era, a igreja não entrava na sala de aula, diferente do que se faz hoje em dia, parece, né? Em muitas escolas. É verdade. Tiago Faria, que voltou também, aquele que sabe tudo de antropologia visual. Tiago, eu fico pensando, você com o senso estético que a vida te deu, não há nada mais cafona do que a escola, né? Como é que você se virava, hein? Cara, eu tô muito na sua sala. Eu odiava escola, eu sempre também quis ser um mini adulto, eu invejava roupas de adulto, eu achava tudo horrível, e eu acho que eu já tinha um espírito libertário que não queria ceder àquela disciplina quase militar que a escola impõe. Óbvio que eu não tinha essa elaboração, mas tinha um sentimento de vir e não gostei. Sério? Criança, espírito libertário? Mas eu já não gostava de fazer aquela regra. Mas eu era um nerd bem quisto pelos professores. Mas ao longo do tempo eu fui adquirindo uma certa malandragem, eu fui indo para o fundo da sala, aí eu virei meio nerd sociável, que se relacionava com os populares, e eu fornecia cola e fandangos. Era assim que eu me relacionava. O escambo do Thiago. É o que tinha. Comprava os amiguinhos. Aquariano, né? Aquariano. Eu também odiava a escola, e aí meu problema era maior, que era o seguinte, todo mundo dizia pra mim que escola era ótimo, que ruim era quando você começava a trabalhar, e aí eu olhava pro trabalho que minha mãe e meu pai tinham, que era aquele trabalhinho que você tinha que sair todo dia pro trabalho, e eu dizia, meu Deus, eu acho que eu também não gosto de trabalhar. O que vai ser da minha vida? Porque eu não gosto da escola e nem gosto de trabalhar. Eu fui até o final do ano nerd, da vida lá, mas eu era um nerd diferente, que eu era um nerd militante, né? Porque eu era da militância estudantil e era metido a ler coisas. Então era uma pessoa insuportável, né? Como continuei até hoje. E Marina Roale. Marina Roale era quem em Itaipu, hein, Marina? Eu era nessa linha aí do nerd bem relacionado. Mas, gente, vocês sabem que eu sou empolgada com as coisas. Não poderia ser diferente. Eu devia ser uma criança insuportável, porque eu devia ser uma criança que não era Maísa, mas devia ser aspirante, sabe? Aquela criança que quer ser meio adultinha. E eu participava de tudo da escola. Quando tinha eleição de representante de turma, eu era representante de turma. Quando tinha que organizar a festa do final do ano, comitê de formatura, articulação da juventude salesiana que tinha na minha escola, eu participava de tudo. Então eu era uma nerd, claramente nerd, mas era bem relacionada ali, me dava bem com a turma do fundão. E além de tudo, era filha de professora, que eu acho que é um tag a mais que você carrega na escola. Você tá num espaço que você tá construindo sua identidade, eles estão te tagueando o tempo inteiro, e você é filha de alguém, sabe? Você teve aula com a sua mãe? Tive aula com minha mãe, por 2 anos. Cruz, credo. Você chamava ela de professora? Eu não conseguia chamar minha mãe nem de professora, nem de mãe. E foi assim por 2 anos, enquanto eu tive aula com ela. Então eu falava, vem aqui. Ai, não sei o que. Eu não conseguia, assim. Eu não conseguia nenhum, nem outro. Hein, garota? Era terrível. A minha mãe me deu aula no meu primeiro dia de escola nova, quando eu tava na 7ª série, no meu primeiro ano, e no último da escola. E o primeiro foi um trauma, e o último foi ótimo, assim. Meus amigos amavam minha mãe. Mas eu lembro que a minha melhor amiga da escola, a gente ficou amiga porque minha mãe entrou no segundo tempo de aula, depois da professora de inglês, e ela falou assim, nossa, essas professoras são iguais, né? Eu não vi diferença. Aí eu falei, então, eu vi, porque uma é minha mãe. E aí ela ficou super sem graça, e a gente é amiga até hoje. A gente passou o recreio porque ela ficou sem graça, me deixou sem graça, falou, vou ter que ficar com essa menina, né? Porque eu mandei mal. E a gente é amiga até hoje. Mas ser filho de professor, gente, demanda terapia. Cruz, credo, jamais poderia imaginar. Olha, beijo gigante para Maristela Roale, hein? Maristela Roale, a grande professora aqui, educadora, e sabe tudo de tendência de educação, já teve na Finlândia, tudo quanto é lugar. Beijo grande. Olha, Bici, já faz muito tempo que todo mundo deixou de ser aluno aqui, né? Bom lembrar, né, gente? E a situação no ensino do Brasil não é um problema só de professores, de pais e alunos, mas é da sociedade como um todo. Para a gente começar a pensar em educação, eu acho que é importante fazer aqui um giro teórico, livros, sobretudo sobre o trabalho dos pensadores ali, das ciências sociais, que marcaram muito a forma como a gente pensa. 3 aí, anota aí, hein? 3 caras foram muito importantes para a educação. Primeiro, o Bourdieu. O Bourdieu, ele tem um trabalho muito interessante mostrando como as escolas, de certa forma, elas são máquinas mantenedoras da desigualdade. O Bourdieu estudou as escolas de elite lá na França e viu como gente chique entra chique e sai mais chique ainda. E é um cenário importante ali para você, inclusive,
brecar um pouco esse processo de ascensão social. Não é à toa que a política de cotas é tão importante aí, né? Escola é um troço sério, né? Escola é um troço sério. Inclusive, sempre digo que se você arrumou um marido, uma mulher, uma namorada, um namorado, qualquer coisa do tipo, na faculdade a chance de você melhorar de vida é zeríssimo. É zero. Ninguém melhora de vida arrumando gente na faculdade. Porque é gente mais ou menos com o mesmo background cultural, é gente mais ou menos com a mesma profissão e é gente mais ou menos com as mesmas ambições políticas e sociais e econômicas. Então, se você arrumou alguém na faculdade, mais ou menos tu vai terminar no mesmo lugar. O Foucault tem um livrinho muito legal que se chama Vigiar e Punir. Não sei se você já leu. Ele fala das prisões, mas a escola pode ser vista ali como uma prisão também. O Vigiar e Punir trata de uma sociedade disciplinadora. O que é isso? A sociedade, de maneira geral, ela inventa espaços que estão lá para te enquadrar, para você aprender a ser o que você precisa ser e aquilo que interessa ao sistema. Então, a escola é quase como se fosse uma antessala da fábrica. Ela dá umas marteladas na sua subjetividade, ela te cria necessidades, ela te ensina a ficar sentado, a levantar, a pensar, a querer coisas que o mercado quer que você queira, que o mercado quer que você faça. Então, a escola tem um papel super importante nesse modelo de socialização das pessoas e dos indivíduos, porque ela enquadra essas subjetividades para que depois ele consiga fazer parte do ambiente de trabalho e da sociedade de uma maneira geral, do jeito que o povo gosta. Não vira um ser selvagem aí, um ser qualquer um. E um outro ponto, o terceiro ponto, é o de Durkheim. Durkheim era um típico funcionalista, e os funcionalistas olhavam para a sociedade e pensavam, olha, qual é o papel, hein? Qual é o papel da escola? Para Durkheim, a escola, assim como a família, assim como o trabalho, tem um papel de incorporar dentro do indivíduo os códigos sociais, aquilo que a gente é. Bem, já fizemos aqui a parte quase professor Pasquale dos livros de sociologia. Vamos seguindo pensando a escola como esse espaço de aprendizado e esse espaço de manutenção, onde a sociedade se inscreve nos nossos corpos e decide quem a gente é. Ô, Michel, isso que você está trazendo é super importante, né? Para a gente entender que não é de hoje que o ensino está sendo questionado no Brasil. Aliás, eu sempre achei muito estranha a forma como historicamente a gente discute educação, né? Parece que educação é uma entidade que baixa ou não baixa, né? Você tem educação, você não tem educação. Acho que falta uma discussão qualitativa sobre essa educação. Inclusive, by the way, a gente tem uma elite escolarizada que é bastante mal educada e ignorante em diversos aspectos, né? Mas não é novidade que o ensino brasileiro anda mal das pernas. E uma das diversas formas de medir isso é através do PISA, o ranking mundial da educação mais importante e mais referenciado no mundo. No último resultado disponível, que é de 2018, o Brasil ficou com a triste marca de estar entre os 10 piores países em matemática e entre os 20 piores em ciência, entre os 30 piores em leitura. A gente vê bastante essa discussão sobre qualidade do ensino sendo levantada agora por causa da pandemia, mas a verdade é que o modelo já vinha em crise e agora está enfrentando um desafio novo no meio disso tudo, que é a educação à distância, né? Esses números são horrorosos, né? Dá até medo quando a gente olha. O Brasil com esse passado enorme a ter que enfrentar aí para dar conta desse futuro que vai vir. O troço é doido. Mas o tal do ensino à distância não tem nada de novo não, né? Pelo que eu sei, ele já está por aqui há um bocado de tempo, né? Pois é, Michel, acho que na verdade, eu acho que a gente não pode começar dizendo que o problema do aluno brasileiro hoje é estudar à distância, porque tem muita coisa por trás disso, né? Além da discussão ser muito complexa e muito ampla, ela vem lá de trás, né? Acho que antes da gente entrar nesse assunto do porquê que o momento que a gente vive hoje é mais complexo e até anterior ao EAD, acho que vale repassar um pouco da história desse formato da educação à distância no Brasil, né? Um dos primeiros projetos que a gente teve nesse tipo foi o Rádio Monitor, que foi criado lá em 1939. Era um programa em que os professores tentavam guiar o aprendizado dos alunos via rádio, imagina, né? Depois, com a TV, teve o telecurso nos anos 70. Eu amava telecurso. Acho que ainda não é o que se amava esse, porque foi nos anos 70, você não era nem projeto. Você não era nem projeto de Michel na época. Mas esse que você está falando, que é o Telecurso 2000, veio depois, né? Que a Fundação Roberto Marinho
criou nos anos 70 o Telecurso, que continua no ar até hoje, e a versão repaginada, que é essa que você lembra, é o Telecurso 2000, não é? Ai, que saudade, era muito bom, porque eu imaginava as pessoas recebendo aquelas cartilhas que eles diziam que o povo podia pegar para assistir a aula, e como eu acordava mega cedo, já que era uma criança que acordava cedo, eu assistia, era 6 e pouca da manhã, na Globo, antes do jornal, passava, e tinha aquelas ceninhas maravilhosas, a aula de inglês, the books on the table, aí book. Eu adorava aquilo. Vocês não gostavam não, gente? Gente, os anos 2000 se dividiram entre as crianças que acordavam cedo para ver Dragon Ball Z e o Michel que acordava para ver Telecurso. Porque já era uma criança adulta também. Não, mas Dragon Ball Z era 10h30 da manhã. Eu lembro que era junto com o Globo Rural, isso aí. Era junto com o Globo Rural, o Telecurso. É verdade, era muito cedo. Não, Marina, Globo Rural era só no domingo. Agora que Globo Rural é todo dia, era só no domingo. Então tô por fora. Pois é, mas enquanto para o pequeno Michel era entretenimento, para muitas pessoas era ensino de verdade. Enfim, teve gente que estava aprendendo com isso e foi muito importante, né, para a educação à distância no Brasil. Eu tenho um tio meu que fez. Ele conseguiu o 2º grau no Telecurso. Ou o 1º, sei lá, um troço desse. Ele era policial, não, acho que foi o 2º, né? Acho que era o 2º. Ele era policial e lá na polícia, ele era, porque ele aposentou. Lá na polícia, eles tinham aulinha, então a Globo mandava os VHS pra polícia e eles ficavam assistindo aquelas aulinhas lá, sentado na cadeira com o professor lá. E ele se formou. Sabe o que eu me lembro também, quando falo de educação à distância? Vocês lembram do Instituto Universal Brasileiro? Eu lembro que vinha propaganda no gibi da Turma da Mônica, e era por carta, né? Tinha curso profissionalizante, supletivo, curso técnico. Que é um pouco o que está virando o ensino superior, né, gente? Essa questão do EAD no ensino superior é bem problematizado, né? Muitos especialistas veem esse cenário, que é muito rentável para os empresários de educação, como a derrocada do ensino superior, né? Que tende a ser cada vez mais sucateado e menos relevante no mercado de trabalho. O medo do EAD é que ele gera uma precarização absurda também da força de trabalho dos professores, né? Porque, claro, quando eu fazia mestrado em Brasília, vários dos meus amigos eram professores da graduação de EAD. E era isso, eles tinham 120 alunos, ganhavam R$20, que era muito menos do que um professor ganharia, e tinham lá que ficar enganando os alunos que eles estavam ensinando e os alunos enganando eles que estavam estudando. Então isso tem um processo aí bastante complicado. E num cenário cultural onde o diploma ainda vale mais do que qualquer coisa, as pessoas estão disponíveis com diploma, né, preocupadas com diploma, porque verdadeiramente ainda tem um impacto na vida delas ter um diploma ou não ter, o EAD pode virar um grande bacanal, né, uma grande loucurinha aí, de ninguém sabe o que é de quem está fazendo o quê, quem é a pé, onde é que está o pé, onde é que está a cabeça, onde é que está tudo. Eu me lembro que, quando eu estava na graduação, começou-se a ter uma discussão sobre EAD, lá na Universidade Federal Fluminense, onde estudei. E aí era uma loucura grande, porque nós, do movimento estudantil, éramos contra. E cancelamos um professor lá, que eu gostava muito, teve até na minha banca de doutorado depois, porque ele era um grande defensor do EAD. E ele dizia um ponto que eu não conseguia entender, mas hoje entendo, que ele dizia, cara... o Brasil tem 200 milhões de pessoas, a gente tem que botar essas pessoas para estudar de algum jeito. Se não dá na sala de aula, que seja via videozinho para elas. E a gente achava um grande absurdo. Mas é um ponto, né? É um ponto, eu acho que ele tinha a sua razão, tá? Agora, o problema é que nesse processo de privatização da educação, onde os grandes grupos econômicos hoje dominam toda boa parte das melhores escolas do país, ou das universidades também, o EAD é uma precarização ainda maior, uma possibilidade desse povo lucrar ainda mais, né? Porque nem sala de aula eles vão estar preocupados em montar mais, nada. Eu me lembro que a primeira vez que cheguei numa universidade particular para dar aula, me surpreendi que tinha mais livro lá em casa do que na biblioteca da faculdade. E o MEC estava lá, né? Enchendo o saco, olhando a biblioteca e falando, vocês não têm biblioteca. Mas os caras dando golpe. O povo tá doido. Mas sabendo que tem coisa aí que a gente sabe, mas não sabe, tem coisa que tá aí, mas a gente pode olhar de um outro jeito completamente diferente. EAD tá aí desde os anos 70, Telecurso 2000. Tinha uma música, não tinha, Rebeca, na hora que entrava? Uma vinhetinha? Eu não lembro, será? Eu não sei. Beatriz Quezada vai nos ajudar. O Wesley podia ver pra gente. Ah, tem que ter. Vou botar aí se tiver pra gente lembrar. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.
Mas o EAD tá aí, mas tá diferente. Se tem coisa que tá aí é diferente, é hora de dar nome aos bois. Bois. Bois, bois, Bois. Bois. bois, bois. Bois. Nome aos bois. Marina Roale, qual é o nome do boi, hein? Michel, o boi de hoje é a escola desmaterializada, que é essa adaptação forçada do antigo modelo escolar, né, de ensino, para esse contexto digital, que é um formato quase que experimental, né, desenhado e implementado agora aí nesse cenário pandêmico, simplesmente porque a gente não tinha mais o que fazer, né? Foi uma medida de urgência. A gente vivia falando por aí que a escola anda obsoleta, que a escola precisa mudar, que a escola precisa passar por um processo disruptivo, e agora a gente mal ou bem passou. Foi ali na dor, mas aí estamos vivendo esse modelo que a gente chama de homeschooling. Mas é importante a gente pontuar que essa escola desmaterializada, ela é diferente desse conceito aí original de EAD, ela é diferente do conceito de e-learning, ela é diferente desse conceito do homeschooling, de quando ele nasceu mesmo, porque o homeschooling é uma ideia de que tem um pai como um tutor dentro de casa, tem um jeito pensado de trazer aquele conteúdo, tem toda uma adaptação de formato. E aí, o que a gente reflete com essa coisa da desmaterialização da escola é que quando a gente pensa na ideia desse EAD ou desse telecurso aí que a gente debateu, a preocupação desse formato era de você levar o conteúdo, né? Aquilo que você falou que o seu professor trouxe como um ponto. Essas pessoas não têm acesso a nada, é melhor levar algum conteúdo para elas do que não levar. Mas quando a gente fala aqui de criança e de adolescente, a gente tem que se fazer outras perguntas, porque quando a gente fala de escola para eles, o importante é só o conteúdo? É só transmitir? Olha, você tem que aprender trigonometria e aprender o conteúdo, vou jogar em você e você assimila? Ou tem outros papéis também, como aí você trouxe lá de vários teóricos, que é a formação cidadã, aprender a conviver, ter disciplina. Toda a escola é esse preparatório para você viver em sociedade, né? E essas crianças que estão praticamente em um ano letivo, agora vivendo nesse formato novo, vão sentir algum efeito colateral disso daqui para frente. Tem um dado muito assustador, né, Ma? Que o EAD às vezes pode ser feito sem interação com o professor nem com os colegas, o que também é bastante prejudicial se a gente pensar nessa sua explanação, sobretudo para o ensino básico. Eu acho que a grande verdade é que o conteúdo, que foi historicamente o ativo exclusivo do professor, hoje está disponível para quem quiser acessar, né? Então a gente tem um papel muito fundamental desse profissional hoje, me parece, que é muito mais desafiador, inclusive, que é o de estimular e mediar o interesse do aluno. E como você falou, a escola é muito mais que um Google analógico, né? A escola é um lugar de socialização, de formação de identidade, de desenvolvimento de regras de convivência, de aguçamento de uma ética coletiva, de construção de cidadania. Então, o contato humano com o professor e com os colegas acaba sendo uma parte fundamental, se não o principal, do aprendizado e da formação social desses alunos, né? Exatamente, eu fiquei pensando aqui, né? Porque no momento que você joga a escola dentro de casa e a distância de uma tela de computador, a tal da disputa com o Google aumenta ainda mais, né? Eu sempre me lembro que quando eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber que não podia ser conteudista. Porque eu dizia, olha, povo, o Google sabe de Kotler melhor do que eu, né? Não dá para concorrer com o Google. O Google sabe de Lévi-Strauss melhor do que eu. O Google sabe de Malinowski, de antropologia, infinitamente melhor do que eu. O meu papel aqui é fazer conexões e provocar que vocês façam conexões que sejam completamente diferentes daquelas que o Google pode fazer, porque o Google é máquina, né? Agora eu sou humano, posso dar uma rebolada aqui. O ponto importante é que, qual é o papel da escola? Porque, como a gente estava discutindo ali, já baseado no Foucault, a escola teve sempre esse papel fundamental de construir rituais, né? Na escola se aprendia que tinha horário. A sua mãe disse pela primeira vez para você que tinha horário de brincar e horário da responsabilidade. Você entendia que não podia sair comendo aí qualquer hora, você tinha que comer na hora do recreio. Que você sabia também que tinha um compromisso de longo prazo, que era o compromisso de passar no final do ano. Então, você inseria dentro do teu dia a dia uma nova temporalidade. Você tinha ali todo um jogo de construção de uma cidadania, mas também de um indivíduo que servisse a esse jogo social. Eu quero ver que tipo de gente que vai sair desse negócio de homeschooling. Você sentado do lado da tua mãe, a tua mãe brigando no trabalho, teu pai sentado no sofá, a conexão cai, a conexão entra, não tem cadeira decente pra você sentar. Não sei se vai dar bom esse negócio não, hein? Deve estar complicado, hein? Pois é. Michel, sabe que esses dias eu vi o Antônio Prata, cronista, falando disso, e ele falava... Mas qual que era a expectativa dos pais com relação ao EAD? Assim, o que se esperava que fosse acontecer com esse negócio? A expectativa era conseguir
ensinar os filhos 100%, suprir 100% a ausência da escola, é difícil, né? Eu acho uma expectativa bastante difícil de ser alcançada, né? Porque, afinal, tem uma questão importante que não é fácil de se adaptar o modelo da escola da noite para o dia e muito menos, enfim, suprir essa expectativa de que você vai dar conta 100% do que a criança faria, aprenderia, né, na escola, inclusive pelo que vocês estavam falando, né? Você não substitui a socialização da criança quando ela está reclusa dentro de casa com pai, mãe e irmão. Tem uma pesquisa da USP que mostra que 85% dos professores percebem um aprendizado menor dos alunos com as aulas online. E mais do que isso, né? Porque a gente tem que pensar que tem aluno que não consegue nem chegar na aula, né? Porque não tem internet, por exemplo. Aqui no Brasil, 1 a cada 5 pessoas não tem acesso à internet. E para 45% desse pessoal, o acesso à internet é caro. E para 37% falta celular, computador ou tablet, falta meio para conseguir acessar, né? Então imagina quantas crianças ou adolescentes estão sem estudar, né? Pois é, Rê. E como eu falei aqui no início do episódio, minha mãe é professora, né? Então eu tô vivendo aí muito de perto de todo esse dilema dessa desmaterialização da escola, de professores da noite pro dia, tendo que se adaptar a tecnologias e a um formato de trabalho que eles não estavam acostumados, né? Se para muita gente aí que trabalhava numa empresa, numa baia, já lidava com computador, ir para o home office foi uma adaptação, esse home office do professor, que envolve, minha mãe comprou quadro, a gente teve que melhorar a internet, comprou notebook novo para ter uma imagem de vídeo melhor, para filmar, coisa que nem todos os professores podem fazer. E aí está sendo uma revolução para o pessoal da educação, porque minha mãe fala, eu tive que virar youtuber, que agora eu tenho que botar coisas no YouTube, eu tenho que aprender a editar vídeo. Então está sendo uma grande disrupção. Eu conversei com ela um pouquinho aqui para o episódio. Ela chama Maristela aí, Michel até mandou um beijo para ela no início do episódio. Ela dá aula de matemática, né? Que é uma disciplina, acho que difícil também de você trazer para esse formato, já há mais de 20 anos. E ela tem, acho que o legal é que com a minha mãe eu tô conseguindo sentir várias realidades, porque ela dá aula em 2 escolas públicas, uma daqui do estado do Rio, para jovens adultos, uma do município de Maricá, que são 2 realidades bem diferentes. No estado, eles criaram algumas plataformas, criaram um grupo no Telegram, e aquilo vem quem quer, e aí teve uma boa evasão escolar, muitas pessoas não estão conseguindo acessar, e tá por isso mesmo. E em Maricá tem todo um trabalho onde minha mãe tem que fazer todo um material, eles imprimem em apostilas, eles geram lá num lugar para os alunos irem pegar e eles dão refeição. A escola está aberta para as pessoas irem comer, então quando elas vão comer, elas pegam o material impresso para estudar. Então até que ali funciona melhor, porque teve uma adaptação. Mas no ensino privado, que a minha mãe dá aula também numa escola de classe média alta, aqui de Niterói, é onde tem mais dilema, porque nesse momento pai é cliente, né? Pai é consumidor. E aí fica todo mundo pisando em ovos, porque você tem que adaptar o formato, mas você tem que agradar os pais, tem que cumprir com o ano letivo que o MEC manda. Então, toda semana muda a plataforma, muda o jeito de fazer. E no meio disso tudo, tem os alunos tendo que se adaptar, e tem aluno que não comparece por falta de estrutura, mesmo em famílias mais abastadas, nem todo mundo tem um computador por aluno, então tem aluno que assiste aula no celular. Várias questões aí de adaptação. E aí, no começo, ela teve essa dificuldade, teve que aprender a usar esses programas, a dar aula no Zoom, aí os alunos mutavam os professores no Zoom, tiveram que aprender como que você faz isso, então tem todo um processo de hackear. E ela falava para mim, olha, da noite pro dia, eu entrei numa sala onde eles sabiam mais que eu na sala de aula, né? Isso o professor tradicional não está acostumado, porque eles dominavam super o ambiente digital, a gente está falando de geração Z, que super nasce nesse contexto, e os professores de outra geração que estão ali super imigrantes nesse meio. Mas vou colocar aqui um trechinho do meu papo com ela. Eu entro na sala de aula que é agora na casa ou no quarto do aluno, ou na sala do aluno, com a família dele presente na casa dele, e uma das coisas que isso é muito complicado, porque eles estão ali, mas aí o pai passa, a mãe escuta, a mãe quer interferir, e você tem que ter aquele jogo de cintura, né? É o aluno que quer te mostrar o gatinho, que quer te apresentar o irmão, que quer te apresentar, quer te contar o que aconteceu, que a avó hoje veio, que a avó não veio, e até mesmo a chamada, por exemplo, eu fazendo a chamada, que é uma coisa normal,
do dia a dia de um professor em sala de aula, né? É você ter o seu diário, fazer a chamada, você sente a interferência de um pai lá do outro lado que chega para você e fala: dá licença, professora, aqui é o pai de fulano, olha, estou querendo avisar que a senhora não precisa mais fazer a chamada na plataforma que a senhora está trabalhando, ao final da aula a senhora tem registrado ali todos os alunos que participaram da aula. E aí eles às vezes não entendem que a gente precisa desse momento de chamada, que é uma hora que eu estou chamando o aluno para vir ficar comigo, porque ele está na casa dele, ele não mudou a roupa, ele está de camisola, de pijama, sem pentear o cabelo, e eu fazendo a chamada, estou dizendo bom dia, oi, estou querendo que ele já me responda com aquela voz de sono, muitos não respondem, muitos não se aparecem para mim, não abrem o vídeo, eu fico, fulano, não estou te vendo, professora, não pentei o cabelo, estou de pijama. Então, quer dizer, isso tudo é uma nova metodologia, uma nova forma de que você, como professor, tem que saber lidar com isso. Você está dando aula não só para ele, mas para mais membros da família dele, né? Isso que ela fala sobre a interferência da família ilustra exatamente esse conceito aí que a gente fala no Nome aos Bois de escola desmaterializada. Que antes, naquele formato lá que a gente ficou lembrando aqui no início do episódio, do que a gente viveu, era impensável você estar numa sala de aula e imaginar que teu pai, de repente, vai abrir a porta, vai entrar ali, vai intervir, vai dar um conselho para o professor, vai dizer o que ele deve, o que ele não deve fazer. Tinham certos espaços sagrados numa escola, né? Que o território ele cria. Quem é que tem autoridade sobre cada lugar? E... agora, nesse conceito, não, porque onde que está essa escola? Está na casa do professor? Está na casa do aluno? Quem que manda nesse espaço? Quem que pode intervir? Quem que pode abrir a tela ali e falar e dizer como que a coisa deve ser feita? Então, fica tudo meio borrado. O que é o papel de cada um aí? E me parece que esse pai que interfere, né, Mar, ele devia ser convidado a participar, porque acho que com essa lógica da escola desmaterializada, esses pais acabam sendo inevitavelmente um ponto de apoio na hora de educar o filho, né? Principalmente quando a criança é pequena e eles têm que conduzir as atividades junto com elas e os professores. Aqui no grupo, a gente pesquisou também sobre o assunto e viu que 26% dos pais estão tendo problemas para conciliar essa jornada tripla de trabalho, serviço doméstico e, além de tudo, participar dessa rotina escolar dos filhos. 17% desses pais disseram que não tem tempo para acompanhar essas atividades. E, às vezes, acaba sendo mais complicado para eles do que para os próprios alunos, principalmente, de novo, se o filho for pequeno, né? Uma das mães que falou com a gente sobre isso foi a Yolanda Fordiani, que tem um filhinho de 6 anos no ensino infantil e contou para a gente um pouco dessa experiência de mudança de rotina. Mas apesar dos desafios, a Yolanda contou para a gente que teve pontos positivos, né? Que foi esse contato maior com a escola. No início, para mim, a rotina foi bem difícil lidar, né? Porque a gente não estava acostumada. Eu, por ser mãe solo, então o tempo que ele ficava na escola era o tempo que eu trabalhava. Então, a adaptação no início pra gente foi um pouco difícil, porque mais para mim do que para ele em si, porque eu não estava preparada, né? Eu nunca passei por essa situação assim de ter que trabalhar em casa e ficar com a criança. Então, no início, a adaptação foi um pouco difícil. Mas hoje, já com todos esses tempos de pandemia, a gente já está mais adaptado. É interessante, Ti, que esse caso da Yolanda, né, já pega uma faixa de aluno mais jovem, né, mais novo. O filho dela tem 6 anos. Então, demanda mais essa coisa coparticipativa do pai e do professor. E acho que o grande desafio para os pais é isso, de repente ter que ser um tutor, ter que lembrar de matéria que não lembrava, né? Uma coisa que você imaginou que nunca mais ia ver na vida, de repente você tem que lembrar como é que se explica a fotossíntese, como é que junta a letrinha, lembrar coisa de gramática. Então, acho que é um desafio também a mais que esses pais estão tendo. Pois é, mas falando em desafios, quem também falou sobre essa relação entre pais e professores com a gente foi a Tatiana Klix, que é jornalista e atua com projetos de conteúdo de educação há 10 anos. Atualmente ela é diretora do Porvir, ou porvir.org, que é uma plataforma de conteúdo e mobilização sobre tendências e inovações culturais. Vamos escutar aí um trechinho da nossa conversa.
Eu acredito que sim. Acho que as famílias, ao mesmo tempo que elas estão se sentindo muito sobrecarregadas, e muitas vezes elas têm muitas reclamações desse novo papel, e porque de fato elas estão tendo que ter muitos papéis, né? Elas têm que trabalhar, dar conta do home office, quando elas podem ter home office, ou enfim, quando elas nem podem, ainda mais complicado. Estão tendo que dar conta de cuidar, né, da saúde, de todos, né, nesse momento tão desafiador para a saúde, da saúde mental, tá tudo difícil para os alunos, para os professores, para as famílias, né, é muita carga, são muitas dúvidas, muitos medos, muitas angústias, então tá difícil para a família, mas ao mesmo tempo esse elo entre a família e a escola, de uma maneira, enfim, forçadamente, pode, né, se tornou mais forte, e acho que pode ficar, né, permanecer dessa forma, nos próximos meses, nos próximos anos, quando as escolas retomarem suas atividades, ainda que elas retomem as atividades de uma maneira bem diferente do que era antes da pandemia, e dentro deste novo modelo, as famílias vão ser muito importantes, né? Para ajudar as escolas a identificar as perdas que os estudantes tiveram nesse período, ajudar as escolas a identificar e a compartilhar com as escolas os receios, os medos, os problemas emocionais que seus filhos estão enfrentando. Enfim, acho que esse trabalho conjunto é muito importante, né? A formação, a gente costuma dizer que a escola, ela não tem que dar conta só do português e da matemática, ela tem que se preocupar com o ser humano, com os estudantes de uma forma integral, com todas as suas dimensões. Mas aí a família também, né? A família tem que ajudar a escola nesse processo, e a escola ajudar a família também nesse processo. Acho que é muito importante isso, e acho que esse período em que tudo se misturou vai ajudar nesse sentido. Eu adorei que dá para ouvir um cachorro latindo ali no fundo da fala da Tatiana, porque eu acho que isso também é uma questão importante na educação online, né? Tem muita distração, né, gente? A escola, dentro do computador, está concorrendo com um monte de coisa, né? Está concorrendo com a família falando no fundo, com a TV, com o tablet, que os pais liberaram geral, né? O cachorro, enfim, tudo isso atrapalha ali o rendimento do estudante, né? Sem contar que tem um ponto muito importante que a Marina já trouxe, que é que antes a escola era um lugar que precisava de um contexto definido para existir, com sala de aula, com professor, com carteiras, com alunos, e agora está dentro de casa, e vão se perdendo aí as barreiras e as regras nesse espaço novo, né? Rebeca, isso que você falou aí de regras, né, me fez pensar como é que na escola o troço ainda é cafona, né? É rígido pra caramba ainda. A gente comentou aqui pra caramba sobre essa educação tradicional e como é que ela é construída em torno da ideia de uma aprendizagem que acontece durante um certo número de dias letivos decididos pelo governo. O Darcy Ribeiro decidiu lá que tem que ser 200 dias letivos, não importa a escola, não importa o lugar, não importa a cidade, não importa a idade do aluno, tem que ser 200 dias letivos. E quando a gente olha um pouco ali daquela coisa do quantidade de horas por dia, os alunos divididos por idade, não pelo domínio que tem no assunto, o jogo é bastante cafoninha, né? Se a gente for pensar, mantém uma série de dogmas ali que agora, durante a pandemia, podem ser, ou pelo menos começar, a serem desconstruídos por conta desse novo jogo. Será como é que é a nova turma, né? O que estrutura uma turma agora? Conhecimento que você tem sobre um determinado assunto ou é o pessoal que começa contigo em março e vai até dezembro, né? Não sei. Não estou dizendo aqui que a Covid está sendo boa para a educação, não é nada disso, mas a gente pode tirar algumas lições importantes desse processo todo de transformação. E é basicamente disso que vamos falar no Dica de Ouro. Sabe que antes de falar do Dica de Ouro, fiquei pensando aqui, tem uma lição que a gente já tira desse episódio, é que tá sobrecarregado para todo mundo, né? Mas no meio dessa sobrecarga toda, tá todo mundo aprendendo e entendendo muito seu lado. E isso que você falou de o que conecta uma turma, né? Como é que a gente dá conta desse pertencimento? Como é que a gente faz de não ficar cada um no seu espaço? Hoje mesmo, eu nem ia colocar isso aqui nesse episódio, mas aconteceu quando, antes da gente gravar aqui, eu fui na cozinha pegar um café, desce minha mãe, com a cara toda vermelha, toda chorosa. Eu falei, o que aconteceu? Eu achei que já tinha algum parente com Covid, alguma notícia ruim para me dar. E ela falou, hoje todos os meus alunos abriram a câmera.
Eu olhei assim, né, espantada, assim, todos abriram a câmera e depois levantaram plaquinhas e fizeram uma homenagem, sabendo que tá difícil pro professor. E como que um gesto tão pequeno, assim, fez tanta diferença, porque o professor, às vezes, ele tá difícil esse momento para ele, né, e eles, às vezes, acham que estão falando com nada, eles estão acostumados a ter essa interação com o aluno. Quando você tenta pensar um pouquinho nessa situação, né, quando você vê a turma combinou, fez uma ação, preparou, então acho que às vezes tem pequenas coisas que a gente pode fazer que torna mais fácil essa rotina. E aí depois eu fui pesquisar aqui e eu vi que isso é um viral do TikTok. Os alunos estão fazendo isso, não é só na escola da minha mãe, então parece que todos os alunos aparecem com a câmera aberta, algo que é super raro, que nunca acontece, e o professor fica emocionado e aí eles filmam a reação dele. Então provavelmente minha mãe vai parar aí no TikTok. Mas é fofo, né? Valor estressor, o pai que tá sobrecarregado, muitas vezes a mãe, né, que sobra mais para ela, mas acho que é pensar nisso, que tá difícil para todo mundo, como que a gente faz funcionar. Mas a segunda dica aqui, que é que a gente tinha programado aqui para se falar, é que outra coisa que fica clara com todo esse nosso debate é que se a escola estava obsoleta ou não estava, e se esse momento é difícil ou não é, de fato a gente nunca viu uma oportunidade tão propícia para a gente conseguir começar a inovar mais dentro da escola e dentro da educação. A gente sempre que fala de geração aqui nesse podcast, a gente brinca muito para falar de millennials, de como o millennial revolucionou o jeito de namorar, o jeito de trabalhar, o jeito de fazer família, mas o millennial, como legado de geração, mexeu pouco na escola, né? E eu acredito, uma aposta nossa aqui, que a geração Z, que está vivendo muito esse momento agora e essas dificuldades, está vendo na pele aí esses pain points, vai ser a geração que vai trazer inovação, vai criar startup de educação e que vai pensar soluções para a gente conseguir melhorar esse modelo, que a gente tem que digitalizar esse espaço de ensino, mas não necessariamente reproduzir tudo que era feito ali no offline, dentro do online, sem pensar aí, de fato, qual que é o papel desse espaço. E aí, o palpite aqui da vez e todas as previsões que a gente já vê rolando para a educação é que a gente vai agora enfrentar esse modelo de educação híbrida. É como grande parte das escolas estão se planejando para voltar, sobretudo em 2021, que vai ser esse modelo que vai... Acho que se está difícil no online, eu acho que o próximo desafio vai ser esse híbrido, onde você vai ter alunos via call e alunos presencial na mesma sala de aula. E as escolas vão diminuir o número de alunos em sala de aula, vai diminuir o risco de contaminação, e assim você tem 2 espaços e 2 tempos para dar aula, 2 contextos diferentes. Então, é um baita desafio criado, vamos ver o que vai sair e o que esses alunos vão trazer de novo para a gente com isso tudo. Não sei se vocês apostam nesse modelo híbrido aí não, mas é o que temos. Eu não sei se vai pegar, mas parece que vai entrar na moda, né? A ideia aqui desse episódio, né, é trazer uma previsão de futuro, até porque tudo pode mudar. A Rebeca de Moraes ontem estava aí falando, dando entrevistas, dizendo que qualquer previsão hoje talvez pode ser um achismo, né? Mas, Michel, eu acho que é importante reiterar aqui que eu acho que a pandemia, na perspectiva da educação, não necessariamente criou um problema, embora tenha problemas provenientes dele, mas, sobretudo, escancarou uma falência do modelo de ensino, né? Nosso comportamento mudou, as tecnologias mudaram e a gente continua aprendendo basicamente da mesma forma. Acho que a gente precisa abrir mão de algumas certezas medievais sobre educação e pensá-la a partir desse novo mundo que a gente está construindo. Eu gosto muito de uma reflexão do Paulo Freire sobre educação, que ele dizia que ou a educação funciona como um instrumento para azeitar a integração das pessoas na lógica do sistema e trazer conformidade, né, disciplinando, encaixotando, ou ela se torna uma prática de liberdade, entre aspas, como ele dizia. Então, fornecendo ferramenta para as pessoas lidarem de forma crítica com a realidade e descobrirem como participar da transformação do mundo. Então, para mim, o grande desafio da educação é se esvaziar desse conteúdo programático e, de fato, fazer com que as pessoas se tornem pensantes, né? Se isso vai ser presencial, híbrido, remoto, eu acho que tanto faz. A gente precisa de uma educação que tire o mundo dessa rota suicida de degradação ambiental, de exclusão de pessoas e de alienação política. Para mim, esse é o real desafio da educação, e não é de hoje. Que maravilha isso. Olha, Thiago, pena que as inscrições aí para a próxima eleição já fecharam, porque eu votaria em você. Eu tenho certeza que as escolas municipais iam estar com cores maravilhosas, o lanche ia ficar visualmente bonito, e a gente ainda tem uma escola como espaço de liberdade. Ia ser o paraíso, hein? Uma pena, hein? Olha, já falamos o que precisava ser dito, tá na hora do Joga na Roda. Joga na roda. Joga na roda. Joga na roda.
começar aqui com o Thiago, que veio com essa visão, citando Paulo Freire. Eu amo Paulo Freire. Inclusive, saíram, não sei, não vou citar aqui o título, porque já não lembro mais, mas se jogar no Google aí, você acha fácil. Saíram 2 biografias muito legais do Paulo Freire ano passado. Uma é da Todavia, é melhor do que a outra. Leia essa da Todavia. É um chuchu a vida desse homem, a maneira como ele andou pelo mundo vendendo educação. Você gostando ou não do livro, gostando ou não do pensamento dele, leiam a biografia de Paulo Freire, porque a vida dele é muito interessante. Tiago, que trazes, hein? Michel, contrapondo aqui o hermetismo de Paulo Freire, eu vou trazer uma coisa mais leve como joga na roda aqui. Vou indicar a série Merli, que é uma série catalã da Netflix, que se passa justamente num ambiente escolar e tem como protagonista um professor de filosofia que incentiva os alunos a pensar livremente. A série costura o enredo de pensamentos de filósofos com questões de vida cotidiana dos alunos que se esbarram ali com o ambiente de ensino. Acho que, apesar de se passar num colégio, a série traz críticas muito contundentes sobre o modelo de educação vigente nessas instituições. Acho que é uma série bem leve e gostosa de assistir. Eu amo Merlite e eu nem tinha lembrado aqui, ainda bem que você trouxe no Joga na Roda. É muito linda essa série. Eu gosto também, eu super embarquei, vi rapidinho ela. Olha, se a conexão afetiva tá bastante forte, Marina Roale, que trazes, hein? Olha, eu trouxe aqui 2 dicas. Tô esbanjando hoje, hein? A primeira é o livro de uma autora que eu sei que você adora, Michel, que é a Paula Sibilha. Ah, porra, essa é minha. Que a gente já indicou aqui em outros episódios por outras Não, então obras. não. É a sua dica? Roubei sua dica? Pega, dá outra então, vai. Então eu vou dar minha segunda dica e vou deixar para você falar. Tá a segunda dica é para agradecer, já agradecendo aqui a nossa convidada Tatiana Clix. Ela tem uma plataforma de educação bem incrível que se chama porvir.org, que tem matérias, curadoria, vídeos, tutoriais sobre várias questões aí que envolvem a temática de inovação em educação. Então a gente pode acompanhar cases legais do que está rolando, entrevista com pensadores e pedagogos. Então fica a dica aí para quem quer se jogar nesse universo de educação. Obrigado pela sabedoria e pela ajuda, hein? Por ter você com tantas referências. Eu cheguei aqui com tão poucas, me deu essa possibilidade de continuar com a minha dica. Obrigado, Marina Roale. Quando eu fui elevar o meu nível nesse episódio, trazendo um livro, Michel, tá vendo? Aí roubei tua dica. Rebeca de Moraes? Vai você aí, Michel. Quero saber da Sibília o que é essa dica. Não, a Sibília eu adoro ela. A Sibília é uma socióloga, né? Uma pensadora argentina que está há muito tempo no Brasil, pensando, professora da UF, se não me engano, e tudo que Sibília fala é melhor que Mãe de Ná, porque ela antecipa. UF. Ela antecipa todos os movimentos que a gente já tá vendo. A Sibília vai lá, estuda o troço antes do tempo e já diz pra gente que o mundo vai ser, sem saber que vai ser futuro mesmo. A Sibília, a gente já citou ela aqui nos outros episódios, porque em 2010, 11, não tinha nem Instagram direito, e ela já estava pensando no show do eu e como é que a nossa vida ia ser permeada pelas tecnologias. Íamos virar meio que o Big Brother de nós mesmos. E a Sibília, ali pelos anos de 2012, lançou um livro maravilhoso que se chama Redes ou Paredes, a Escola em Tempos de Dispersão. Nesse livro, que é um chuchu, já li e leiam, por favor, gosto de tudo que Sibília fala, ela vai analisar um pouco a evolução dos métodos pedagógicos ao longo da história e ela discute um pouco dos desafios da educação nesses tempos de informática, de digitalização e de interatividade. Sibília não disse que ia ter pandemia, mas disse que ia acontecer, hein? Íamos viver sendo filmados dentro das próprias casas e estudando à distância com a ajuda do computador. E você, Rebeca? Michel, eu vou dar 2 dicas, porque eu não sei o quão disponível está a primeira. A minha primeira dica é um livrinho que é um diálogo. Vintage. Essa é bem vintage mesmo. É um livro que é uma conversa do Gilberto Dimenstein, que faleceu há pouco tempo, né, jornalista, com o Rubem Alves, que se chama Fomos Maus Alunos. Porra, que dupla, hein? É muito legal. E é um livrinho do começo dos anos 2000, que daí eu tenho uma experiência pessoal com esse livro, que eu descobri esse livro um pouco depois, assim que eu saí do colégio, e quando eu descobri um conflito com a escola. Apesar da escola ser um lugar que eu gostei muito, que foi muito importante para a minha socialização, em algum momento eu comecei a me sentir meio um peixe fora d'água ali naquele lugar em que se primava pelo desempenho, né? Chega no vestibular, tem aquela coisa que
só interessam os nota 10, né? Assim, quem mostra habilidades maravilhosas, né? Quem tira 10 em tudo, quem vai passar na USP e tal. Aí eu não estava mais encontrando lugar para mim ali. E foi quando eu descobri esse livro que, nesse diálogo com esses dois caras super interessantes, eles falam sobre experiências de rejeição dentro da escola. Eles tiveram vivências muito diferentes dentro do ambiente da escola, mas ambos falam dessa coisa da rejeição. Então, eles acabaram ali quebrando paradigmas e entender qual que era o seu próprio jeito de aprender. E naquele momento isso fez muito sentido para mim. Então, vai que faz sentido para quem está ouvindo, vai que quem está ouvindo passou por esse tipo de crise, e é uma coisa que eu continuo pensando, acho que é uma provocação que me acompanha, né, ao longo da vida. E, enfim, pode ser muito legal para alguém que está ouvindo. Eu amo Rubem Alves. Ah, eu também. Mas, enfim, caso seja difícil de encontrar ou algo desse tipo, eu queria sugerir uma outra coisa, que é pensando nessa dificuldade da gente de ficar dentro de casa, se concentrar, de produzir dentro de casa. Isso me lembrou uma série da Netflix que chama Homemade. Não sei se vocês viram. É uma série com curtas de vários diretores de cinema que produziram ao longo do isolamento social, dentro de casa, com os recursos que tinham. Eu queria sugerir um curtinho especial de 7 minutos do Paulo Sorrentino, que é genial, genial. Homemade na Netflix. Que maravilha, que maravilha, que bom, já temos dicas, já disponibilizamos aqui todo o conhecimento que temos. Tá na hora do Manda Zap. Marina, mensagens? Olha, a gente recebeu um comentário incrível da Vana Araújo no Instagram. Que maravilha, hein? Uau! Ela falou que nós somos serviço de utilidade pública. Tem elogio melhor que esse? Obrigada, Vana. Muito obrigada. Quem também mandou seu recado foi o Ricardo Fontes. Ele escreveu: sempre tive um pouco de receio com esse negócio de internet das coisas, justamente por conta dos dados, mas amo a facilidade de ter um Alexa em casa. Como resolver sem surtar? E risos. Ricardo, não surte, vai na cadência, vai no fluxo. Eu tenho a Google e tenho a Alexa e tenho no celular a Siri, e pra mim a Alexa é a melhor de todas, hein? Se for comprar um buraco desse aí, investe na Alexa. Olha, quem quiser mandar cartinha pra gente, pode mandar, sei lá, no Pombo Correio Alexa também, um áudio, né? A gente faz uma chamada. Hein, Ricardo, a gente pode fazer uma chamada, a minha Alexa pra sua Alexa, e a gente pode se comunicar sendo observados e vigiados e gravados pelo Jeff Bezos. Mas se você é mais old school, não gosta desse negócio de vozes aí na sua casa, você pode mandar uma mensagem pra gente e enviar lá pro @caos.cast tudo que você tem a dizer, contribuições, críticas, socos na cara, beijinhos e pau-paus, tudo que você quiser. Manda no e-mail, também pode, consumoteca@consumoteca.com.br. E Rebeca de Moraes, os mais old schools dos old schools fazem o quê? Eu tenho uma ótima ideia. Pega o seu papel, pega a sua caneta, escreve a sua cartinha, tira uma foto e manda pra gente no @caos.cast, que a gente vai adorar ver sua letra. Rebeca, eu adoraria fazer, sabe aquele negócio de estudo de letra, que diz que ele olha a tua letra e diz que você é isso, aquilo, outro? Putz, meu sonho era fazer aquilo. Pessoal, chegamos aqui no final, os últimos suspiros estão sendo dados, mas antes não posso deixar de dizer um muito obrigado e um beijo enorme a Thiago Faria. Um beijo à distância para todos vocês. Marina Roalha, aquela que vive na mansão Itaipu, está lá. Segue na escola indígena, a mãe dela é professora na escola indígena, um beijo Maristela Roalha, um beijo grande. Beijo, gente. E um agradecimento especial aqui, não só a minha mãe, beijinho pra ela, mas a Yolanda, que participou, né? A mãe que participou do nosso episódio, e pra Tatiana Clix, nossa grande especialista em educação. Ai, te amo, Yolanda. Como é que é o nome daquela música do Chico? Eu amo aquela música, eu não posso cantar aqui. Yolanda! Ah, não canta não, que a Quesada não gosta, hein? Pode cantar. Agora tá bolada, que ela tá achando que você tá... Ela tá linda. Libera o karaokê. Rebeca de Moraes, maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, meus queridos. Beijos. Olha, força, paz, mas principalmente força, professores. Eu, Michel Alcoforado, me despeço sem antes não deixar de lembrar que esse episódio é produzido por Beatriz Quesada e Marina Roalli.
E a edição fica por conta do gigante Wesley Xavier. Tchau, tchau.